Boa noite, amada igreja, vamos adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor é a nossa força, é o nosso galardoador, é aquele que nos ama. Por isso eu quero convidar você a adorar a esse Deus profundo e poderoso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. Aleluia. O Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Em Ti, Senhor, encontramos vida, alegria, esperança. Tu és a nossa força, Senhor. A nossa porção está em Ti. Em Ti, Senhor, está toda a nossa força, Deus. Seja adorado, Espírito de Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tu és, Senhor, aquele que devolve a vida. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Tu podes, Senhor, devolver a vida, Senhor, aos corações. Em Ti, Senhor, encontramos a paz, a alegria. O Teu reino, Senhor, é um reino implacável, imbatível. Senhor, não há nada que se oponha à Tua voz, à Tua palavra. Senhor, tudo se silencia ao pronunciamento do Senhor.
O Senhor é aquele que decreta a vida. O Senhor é aquele que decreta a cura nessa hora, Pai. Te amamos, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Não há outro, Jesus. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Não há outro, não há igual. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino, Jesus, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. És digno de glória, Senhor. Graça e paz, amados, com a alegria e com o amor de Deus, saúdo a todos que estão em seus lares, em suas casas, tendo um encontro precioso com Deus. E convidamos nessa noite que você possa estar juntando a família, estar juntando chimarrão, tomando, bebendo chimarrão e tendo um tempo precioso na presença de Deus. Queria te convidar a aproveitar e encaminhar o link desse culto para os amigos, para aquele grupo. Muitas pessoas têm sido abençoadas nesses dias. Famílias têm sido alcançadas, lares têm sido alcançados. Então aproveita agora, compartilha. Nós atingimos a marca de 1.000 seguidores nessa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus, 3.000 likes, e isso é só um início daquilo que Deus tem preparado para fazer nesses dias tão adversos. Eu te convido agora, a
assente-se na sua casa, ache um lugar confortável e escute a palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, Salmo 57, verso 1, creio que é uma palavra de Deus para esses dias. A palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É muito interessante, amados, quando a gente lê esse salmo e lê alguns salmos de Davi, a gente não consegue dimensionar o que o rei Davi estava passando. O rei Davi, um homem valente, né, vitorioso em suas batalhas, aquele que tinha vencido o gigante Golias, aquele ao qual as mulheres cantavam que Saul tinha vencido aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Esse era o rei Davi, que agora, no momento de sua vida, está fugindo da perseguição implacável do rei Saul. Saul, enciumado, busca tirar a vida de Davi e ele está indo de um lugar ao outro, buscando refúgio em Deus. Interessante, amados, se a gente pensar todo o contexto no qual nós estamos passando nesses dias, por tudo aquilo que nós estamos vivendo esses dias, quais são os propósitos de Deus nas paradas? Quando Deus pega toda a humanidade e faz com que a humanidade tenha um momento de parada, o que pensa Deus? Nas nossas vidas, individualmente, quando nós somos forçados a ter momentos de paradas, o que Deus está querendo falar conosco? Interessante, amados, a gente vê que Davi, logo que Jonatas, filho de Saul, né, combina com Davi que ele daria um sinal, se fosse o caso de Davi fugir da presença do rei, e Davi sai, né, Davi vai se refugiando em vários lugares. Davi passa pelo tabernáculo, come os pães da proposição. Davi se finge de louco perante ao rei de Ax. Davi é aquele que tem a graça e a unção de Deus, mas naquele momento se vê como um refugiado, como alguém que precisa buscar refúgio em Deus. E aí a gente chega lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, do verso 1 a 5. Convido aqueles que têm a sua Bíblia, que possam estar abrindo agora. Livro de 1 Samuel, no capítulo 22, do verso 1 até o verso 5. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Até aqui a palavra de Deus. Adulão, amado, significa justiça do povo, refúgio e esconderijo. A caverna de Adulão era um complexo montanhoso com cavernas, com entradas e saídas, com uma geografia bastante acidentada, que tornava favorável a fuga de Davi. Davi ali podia se esconder em segurança do exército de Saul. Ali Davi poderia experimentar o descanso. Você imagina alguém que está em constante processo de fuga, né, onde Davi ia logo em seguida, informantes informavam o rei, e o seu exército vinha em busca de Davi e de seus homens, e Davi tinha que levantar acampamento e ir para outro lugar. Davi possivelmente estava cansado. Possivelmente Davi estava extenuado. E esse processo de fuga de Davi não foram poucos dias, durou 10 anos. Davi, quando chega e encontra a caverna de Adulão, ele encontra abrigo, encontra refúgio e refrigério para si e para aqueles homens. Davi, o homem que tinha experimentado a glória, Davi, o homem que tinha despertado a inveja do rei, Davi estava ali na condição de refugiado. Davi estava ali na condição de alguém que precisava uma parada e um refúgio em Deus. Se nós olharmos, amados, a pandemia, o que é a pandemia? A
pandemia é um momento onde todos nós fomos parar nas nossas cavernas de Adulão. Onde cada um na sua casa está tendo um tempo para experimentar o refúgio em Deus. Assim como Davi, a pandemia, ela trará transformações duradouras e permanentes na vida de muitos. Aqueles que aproveitarem esse momento para terem um entendimento do que a caverna significa para si, colherão frutos em Deus logo ali na frente e que gerarão até as futuras gerações resultados extremamente positivos. Interessante a gente perceber como Davi encarou a caverna. Primeiro aspecto, primeira significância da caverna para Davi era ter a caverna exatamente como lugar de refúgio e descanso. Verso 1 diz que Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Refugiar. Né? Quando a gente está cansado, quando a gente está correndo, quando a gente tem alguém no nosso encalço, ter um tempo de descanso, ter um tempo de refúgio é extremamente importante. Ter o lugar seguro representa muitas vezes, além da proteção física, a proteção espiritual. Muitas vezes a parada e muitas vezes o lar representa para nós o refúgio espiritual. A gente corre o dia inteiro, a gente corre com os afazeres da vida, a gente vive debaixo de grande tensão, de grandes medos e ameaças, e muitas vezes a casa simboliza e representa para nós o lugar seguro, o abrigo e o refúgio. E Davi encontra em Adulão um lugar para ele poder ser tratado por Deus, o lugar onde ele teria a proteção espiritual de Deus. Se a gente for ver esse período de 10 anos, Davi escreve e compõe vários salmos. Salmos com uma profundeza enorme, de alguém que estava correndo, fugindo, mas, acima de tudo, buscando o amparo e a proteção de Deus. Quantos de nós, amados, nesses dias que antecediam a pandemia, estávamos correndo, estávamos lutando, estávamos enfrentando com as nossas forças, os nossos medos, as nossas tribulações e as nossas fraquezas? Talvez esse seja o momento que Deus esteja dizendo para muitos de nós: dá uma parada, vem para a tua caverna, vem para o lugar seguro, vem te abrigar. Salmo 91, no verso 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Segundo aspecto, a segunda percepção de Davi com relação à caverna de Adulão é o lugar que representa reconciliação e intimidade. Segunda parte do verso 1 diz: quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Se nós formos lembrar a história de Davi, quando Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, os seus irmãos faziam parte do exército de Saul, do rei Saul. Quando Davi vai parar na caverna, os seus irmãos são desertores do exército de Saul e agora se juntam a Davi, os seus irmãos, a sua casa. A primeira reconciliação que Davi experimenta no tempo de refúgio é a reconciliação familiar, é a reconciliação na sua casa. Não foram nos momentos de triunfo, não foram nos momentos de glória, não foram nos momentos de louvor onde a família de Davi foi ter com ele, mas no momento de refúgio. Davi experimenta da parte de Deus reconciliação familiar. Os seus pais e os seus irmãos vão ter com ele na caverna. Quantos de nós nesses dias estão experimentando reconciliação familiar? Quantas casas que eram casas nesses dias estão com aspecto de lares, onde a paz de Deus voltou a reinar, onde a amizade, a cumplicidade e o entendimento voltou a reinar? Talvez esse seja um tempo onde Deus está dizendo: é chegada a hora da reconciliação. É chegada a hora de pais converterem seus corações aos filhos e filhos converterem seus corações aos pais. Esse é um tempo que Deus está dando a nós para que nós possamos experimentar reconciliação. Davi também experimenta intimidade e verdade. Né? Caverna é um tempo, é um momento das nossas vidas onde as vaidades, onde os títulos, onde
aquilo que somos, o que temos, pouco importa. Caverna é o lugar do choro, o lugar do buscar mais íntimo. É o lugar de estar perto daqueles que nós gostamos, daqueles que nós prezamos. Quantos estão se privando de ver seus pais, suas mães, ou aquelas pessoas que estão nos grupos de risco, simplesmente porque amam e porque estabelecem uma relação ali de verdade. E não só a verdade entre as pessoas, mas como a verdade com Deus. Davi já tinha experimentado o favor de Deus em muitas situações, com o urso, com o leão, com o gigante Golias, com as suas batalhas, mas ali Davi estava experimentando intimidade e verdade. Ali Davi estava experimentando o que era depender essencialmente de Deus. Ali Davi, acostumado já com os banquetes do palácio, estava comendo o pão sagrado. Ali Davi estava correndo e tendo que alimentar pessoas, tendo que caçar, sem ter espada. O sacerdote dá a ele a espada que ele tinha, ferido e matado Golias, porque ele não tinha nem armas. Então Davi experimenta o que é intimidade e verdade. Ali Davi começa a conhecer Deus de maneira muito íntima. Ali Davi estabelece relacionamento profundo. Caverna é um lugar de profundidade, não de superficialidade. Momentos de restrição são momentos onde a gente vai experimentar um relacionamento profundo com Deus. Muitos de nós, e muitos ao nosso redor, nesses dias pensam, o que vai ser da minha vida daqui a 1 mês, 2 meses, se o vírus chegar? Há uma sensação de pânico e medo instalada. E ali Davi entendeu que ele militarmente não era forte, o exército de Saul era muito mais numeroso, e ele dependia essencialmente do favor de Deus. O que mais? Caverna significa lugar de restauração de vidas. No verso 2 diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Deus leva um servo ungido para uma caverna, e junto com ele, Deus leva homens amargurados, endividados, pessoas que, aos olhos da sociedade e do mundo, não são nada. Homens humildes e necessitados. E Davi se torna líder deles. Interessante, amados, ver o contexto que nós, homens da pós-modernidade, a gente consegue criar divisão, separação e cisânia por tudo. Por religião, por ideologia, por clube. Nós somos separatistas. E um vírus microscópico nos uniu. O vírus não fez distinção do pobre e do rico, do crente e do ateu. Todos nós estamos na mesma situação e na mesma condição. Essa é a realidade. A caverna onde nós estamos é um lugar de restauração de vidas. Hoje é tempo daquele que se achava enxergar sua condição de pobre pecador e dependente de Deus. Hoje é tempo daquele que estava afastado dos caminhos de Deus perceber e dizer: Deus, como eu preciso de Ti. Eu sozinho não sou mais eficiente, mais eficaz do que um vírus. Eu sozinho e toda a força da medicina não é capaz de prover aquilo que nós aguardamos, esperamos e cremos que só Tu podes. É um tempo de nivelamento. É um tempo de olhar e ver que há uma chance de todos aqueles que habitam nas suas cavernas, sejam físicas, sejam as cavernas espirituais, sejam as cavernas da alma, possam dizer: o meu socorro vem de Deus. Olho para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. É tempo de nós entendermos que na caverna há troca de governo e há uma escola de líder. Aqueles que serviam a Saul passam a servir Davi. Aqueles que outrora serviam as trevas, agora servem a luz. Aqueles que antes andavam errados e errantes têm a oportunidade no tempo
de isolamento e quarentena, de voltar-se novamente a Deus. Esse é o tempo onde nós vamos ver e ouvir e testemunhar conversões sinceras, onde nós vamos ver, ouvir e testemunhar reconciliações em Deus. Pessoas que já serviram ao Senhor e que durante a pandemia o Espírito Santo falou muito forte e atraiu essas pessoas novamente para a graça e para o amor de Deus. Esse é um tempo onde nós vamos experimentar, porque a caverna, ela trata aqueles homens que chegaram sem honraria alguma, aqueles homens que chegaram desacreditados, outrora foram chamados de os valentes de Davi. Há uma unção na caverna. Há uma legalização de bênção na caverna. Há um tempo de derramar na caverna. A caverna pode ser o início de um avivamento sem precedente para a nossa nação, para o mundo, para a igreja. Esse é o tempo onde Deus pode estar preparando muito forte o seu povo, e eu creio muito, muito nisso. Caverna também é lugar para restauração e honra. Aquele que se submete ao tratamento da caverna, aquele que reconhece a dependência e a soberania de Deus no tempo de refúgio, sai de lá fortalecido. Aquele que chega e entra quebrado num momento como esses e se rende verdadeiramente, não sai da mesma maneira. Sai muito melhor. Sai muito melhor. Amém? Quarto lugar, a caverna é um lugar para conhecer a vontade de Deus. Verso 3 diz: dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Tempo de aguardar e ouvir a Deus. Davi encerra o verso 3 dizendo: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Na correria do dia a dia nós não temos tempo para ouvir a Deus. Na correria do dia a dia nós fazemos coisas numa sucessão de ações sem consultar a Deus. Quando Davi parou de correr, quando Davi foi para a caverna, Davi disse: deixa eu saber o que Deus quer fazer de mim. Esse é um tempo para que nas nossas orações mais sinceras, nós possamos chegar na presença de Deus e ouvir o que Deus quer fazer de nós. Esse é um tempo de aguardar mais em Deus. Se algo que a gente está desenvolvendo nesses dias é paciência, é mansidão, é domínio próprio, não é verdade? O Espírito Santo está podendo derramar o seu fruto sobre as nossas vidas, novamente. Então é tempo de nós aguardarmos e ouvirmos a Deus. Tempo de obedecer à direção de Deus. Davi era ungido, Davi já tinha experimentado vitórias, mas Davi entende que eu só vou me mover depois de ouvir a Deus. E isso faz toda a diferença. Eu agora, já que eu parei na caverna, já que o mundo, a humanidade inteira parou na caverna, é uma decisão nossa, nos movermos daqui para frente, segundo a vontade de Deus. Aguarde em Deus o tempo que for necessário e obedeça à direção que Ele está te apontando. Foram 10 anos, não foram 10 dias. Davi aguardou em Deus. E o último aspecto relevante é que caverna é um lugar de passagem. Lá no verso 5 diz: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. A caverna, amados,
eu tenho uma boa notícia para dar para os irmãos. A caverna não dura para sempre. Esse tempo vai passar. Daqui mais uns dias, a gente vai retomar e voltar à nossa vida normal. E esse tempo terá sido um tempo extremamente útil para aqueles que aproveitaram esse tempo. Esse tempo será um tempo onde a gente vai entender quais foram os desígnios, quais foram as vontades de Deus para as nossas vidas. Assim como o lugar de Davi não era caverna, era palácio, nas nossas vidas, esse tem que ser um lugar de passagem. A caverna não há de durar para sempre. Porque o nosso lugar não é ficarmos presos numa visão de reino restrita. Nós hoje usamos de todos os instrumentos tecnológicos, a gente grava culto ao vivo, a gente participa de lives, mas há um clamor do mundo para que a igreja tenha o seu papel bem definido e que a gente possa fazer a vontade de Deus e tornar o seu evangelho conhecido a todo o povo e a toda a nação. É preciso deixar o lugar seguro. Muitas vezes, a zona de conforto é o maior inimigo das nossas vidas. Davi estava bem refugiado na caverna de Adulão. Davi estava seguro, até que alguém disse para ele: Davi, é preciso que tu saias do lugar seguro. Deus vai dizer para nós, assim que terminar a quarentena, é preciso sair do lugar seguro. É preciso deixar e assumir novos desafios nas nossas vidas. Davi sai da caverna, e a caverna era só um ensaio daquilo que ele iria enfrentar. Davi liderou grandes batalhas. Davi enfrentou várias crises no seu reino, no seu governo, e foi vitorioso na grande maioria delas. Deus tem batalhas maiores para nós, logo ali na frente. Deus tem vitórias maiores para nós, logo ali na frente. É preciso que o tempo de caverna seja um tempo de passagem, um tempo de aprendizado, mas um tempo de batalha, de passagem. Situações difíceis virão, por certo que sim, mas o tempo de Adulão precisa acabar. E isso a gente tem que assentar no nosso coração. Vai passar. Vai passar, logo vai passar. E como nós sairemos dali? Eu creio, amados, que se nós aceitarmos esse tempo de quarentena, se nós entendermos que é tempo de buscar a presença de Deus, se nós entendermos que há um convite de Deus para que nós saiamos mais fortes da quarentena, então o propósito desse lapso de tempo terá se cumprido nas nossas vidas e na humanidade. A igreja do Senhor Jesus está tendo uma oportunidade enorme de sair muito mais fortalecida, muito mais unida e muito mais com um propósito. Eu creio, quando eu ouço muitos irmãos com uma vontade sincera de estar celebrando o culto, de estar na presença de Deus, de estar na casa do Senhor, né, louvando, cantando, adorando, há um desejo sincero. Mas assim como Davi, eu creio que é um tempo de despertamento para nós. Eu creio que há um avivamento chegando, onde a gente precisa ter visão mais expansionista de reino, onde só vir a igreja celebrar talvez seja muito pouco, porque o período da caverna precisa ser um período de preparação. Porque quando nós sairmos, Deus terá batalhas muito maiores, mas Deus terá vitórias inigualáveis para cada um de nós. Deus terá desafios, mas Deus terá um tempo de triunfo e vitórias. Eu creio, amados, que a humanidade nunca mais será a mesma, mas a humanidade está tendo a chance inigualável de ser infinitamente melhor, aceitando a direção, o chamado e o convite de Deus para esses dias. Amém? Gostaria de convidar a estar orando, estar buscando a presença de Deus agora, Pai. Nós te louvamos, Senhor, em todo o tempo. Nós te damos graças. Nós, Senhor, queremos entender o tempo onde nós vivemos. Que seja, Deus, estabelecida a tua vontade aqui nesse mundo.
Que seja, Deus, estabelecida a tua vontade em cada vida que está hoje nos assistindo. E que tu possas, Deus, tocar com o teu Espírito Santo em cada casa, em cada lar, corações agora que sabem que precisam reconciliar contigo, que sabem, Senhor, que precisam ouvir a tua voz e responder de maneira diferente aquilo que vinham fazendo, que sabem, Pai, que podem render muito mais no reino de Deus. Eu te peço, Pai, que aqueles que ainda não te conhecem, que estão te ouvindo hoje pela primeira vez, ouvindo a tua palavra pela primeira vez, Pai, que o teu Espírito Santo possa os tocar. E pela tua graça maravilhosa haja um convite. Assim, Deus, como tu foi com aqueles valentes de Davi, aqueles, Senhor, que andavam errados e errantes, e um dia se juntaram, e daquela caverna saíram muito melhores e vitoriosos. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és digno, Jesus, de toda adoração, Senhor Jesus. E não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. No de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. 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 Mais uma vez vamos declarar, porque grande és tu, e não há outro como tu, não há outro como tu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti.
nós cremos que o entregar dos nossos dízimos e ofertas é um ato de amor, obediência e adoração a Deus. Ao entregarmos nossos dízimos, honramos e colocamos Deus em primeiro lugar. Já a oferta é uma oportunidade voluntária de investirmos o nosso tesouro em algo eterno.